Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 12 do 7º ano, o vocativo na construção do texto. Exercícios, páginas 379 e 380. Leia este poema, de Sérgio Caparelli. Doente anônimo. Bilhete encontrado na sala de aula pela turma da limpeza. Doutora, meu amor adoeceu. Anda perrengue, cansado. E o coração em descompasso. Doutora, não sei o que faço. Meu amor sofre de artrite, estresse, falta de ânimo, magro, magérrimo, quase morre de cansaço. Doutora, não sei o que faço. Meu coração não sai mais a galope, nem a trote como antes. Doutora, ele agora muito triste. Segue a passo, lento passo. Doutora, linda doutora, o que é que eu faço? Primeira questão. Abaixo do título do poema, há a informação: bilhete encontrado na sala de aula pela turma da limpeza. Letra A. Levante hipóteses. Por que há esse tipo de informação no texto? Para sugerir que o eu lírico é uma pessoa em idade escolar. B. Quem é o doente anônimo? É o eu lírico do poema. C. O texto é um poema ou um bilhete? Doente anônimo. Doutora, meu amor adoeceu, anda perrengue cansado e o coração em descompasso. Doutora, não sei o que faço. Meu amor sofre de artrite, estresse, falta de ânimo, magro, magérrimo, quase morre de cansaço. Doutora, não sei o que faço. Meu coração não sai mais a galope, nem a trote como antes. Doutora, ele agora muito triste. Segue a passo, lento passo. Doutora, linda doutora, o que é que eu faço? Esse texto apresenta versos, estrofes, rimas, portanto, é um poema. Trata-se de um poema, pois apresenta versos, estrofes, rimas, dentre outras características do texto em verso. Contudo, o conteúdo do poema simula uma situação em que um estudante escreve um bilhete para uma doutora. 2. O locutor ou enunciador se dirige a uma pessoa. A quem ele se dirige? Que palavras usa para nomeá-la? Doutora, meu amor adoeceu. Doutora, não sei o que faço. Doutora, ele agora é muito triste. Doutora, linda doutora. Dirige-se a uma doutora, que é chamada assim por 4 vezes, e uma vez como linda doutora. B. Qual é a função sintática desse termo no poema? Vocativo. Diz, doutora, o que eu faço? Doutora, linda doutora, no texto. Então, vocativo, né? Exerce a função de vocativo. C. Qual é a profissão dessa pessoa? Justifique. Você observa no poema que ele se refere a doutora, linda doutora, doutora, o que eu faço? Então, é uma médica, né? Pois há referência no poema a várias doenças, como artrite, estresse, magreza e cansaço. 3. O eu lírico, ao recorrer a esse tipo de profissional, tem uma finalidade em vista. A. Para que ou para quem ele procura ajuda? Para o seu amor.
Ele faz um apelo à doutora para que possa o ajudá-lo. Então, ele procura ajuda aí para o seu amor. B. O que pode ter acontecido a ponto do eu lírico procurar ajuda? Provavelmente, o amor do eu lírico não é mais correspondido, por isso anda fraco, doente, sem ânimo. Isso está expresso no texto. Então, aí são sugestões que você, como leitor assíduo, tem a capacidade de fazer essa inferência. Quarta questão. Note que, na última estrofe, o eu lírico deixa de chamar seu interlocutor de doutora e passa a chamá-la de linda doutora. Segue a passo, lento passo, doutora, linda doutora. O que eu faço? Sugere que ele passou a observá-la melhor e notou que a doutora é linda. Ele coloca aí, e passa a chamá-la de linda doutora. O que essa mudança sugere? Sugere que ele passou a observá-la, né? E notou que a doutora é linda. B. Você acha que o eu lírico vai conseguir resolver seu problema? Por quê? Uma sugestão. É possível que a expressão linda doutora seja apenas uma gentileza do enunciador. Aí também são sugestões, são questionamentos, são hipóteses que o leitor tem a capacidade de fazer. Quinta questão. O vocativo foi empregado 6 vezes no poema. O que justifica o emprego tão frequente desse termo no texto? O eu lírico destaca seus próprios sentimentos, logo coloca-se em destaque constantemente por meio do vocativo. O eu lírico procura persuadir seu interlocutor a ajudá-lo a resolver seu problema sentimental, daí a ênfase no interlocutor expressa pelo vocativo. O interlocutor do eu lírico, a doutora, procura enfatizar os sentimentos dele por meio do vocativo, daí a frequência desse termo no poema. O eu lírico, ele procura persuadir, convencer, né, seu interlocutor a ajudá-lo a resolver seu problema sentimental. Daí a ênfase no interlocutor e expressa pelo vocativo. Semântica e discurso, página 380 da gramática. Primeira questão. Leia o texto a seguir e responda às questões seguintes. Duas amigas conversam ao telefone. Uma terceira amiga, Mariana, se aproxima e ouve parte da conversa. Minha irmã, Raquel, ficou internada no hospital. No fim de semana, Mariana se encontra com a amiga da qual ouvira a frase e pergunta: Sua irmã Raquel já saiu do hospital? A amiga responde: Não tenho irmã chamada Raquel. Dependendo da situação e da entonação com a qual a frase em destaque seja pronunciada, ela pode ter dois sentidos, um excluindo o outro. Quais são esses sentidos? Duas amigas conversam ao telefone, uma terceira amiga, Mariana, se aproxima e ouve parte da conversa. Minha irmã, Raquel, ficou internada no hospital. Aí a frase em destaque. Quais são esses sentidos? O locutor pode estar falando com Raquel sobre a irmã dele, que ficou internada, ou o locutor pode estar contando a outra pessoa que a irmã dele, chamada Raquel, ficou internada no hospital. Então, no contexto, a entonação com a qual a frase em destaque está sendo pronunciada, pode haver esses sentidos, né? Pode haver dois sentidos. Então, aí o locutor pode estar falando com Raquel sobre a irmã dele que ficou internada, ou o locutor pode estar contando, né, a outra pessoa
que a irmã dele, chamada Raquel, ficou internada no hospital. B. Com que sentido Mariana entendeu a frase? No fim de semana, Mariana se encontra com a amiga da qual ouvira a frase e pergunta: sua irmã Raquel já saiu do hospital? A irmã responde. A amiga responde: não tenho irmã chamada Raquel. Então, Mariana entendeu que Raquel era irmã da amiga. C. Que função sintática a palavra Raquel desempenha, considerando-se cada um dos possíveis sentidos da frase. Observe, se o interlocutor é Raquel, é vocativo. Se o interlocutor é outra pessoa, logo Raquel é aposto. O aposto referente aí à irmã. D. Dê à frase uma redação na qual Raquel só possa ser vocativo. E o vocativo é o termo, que expressa aí, dentro do contexto, um chamamento, uma interpelação ao interlocutor. Uma sugestão: Raquel, minha irmã, ficou internada no hospital. Dê à frase uma redação na qual Raquel só possa ser aposto. Sugestão: minha irmã, a Raquel, ficou internada no hospital. Então, a Raquel aí é um termo acessório, o aposto é um termo acessório, não é um termo obrigatório, mas é um termo, que tem a função, ele retoma aí ao nome para identificar, para explicar, para apreciar, para resumir dentro do contexto, no contexto ao qual ele esteja inserido. Então, minha irmã, a Raquel exerce a função de aposto, ficou internada no hospital. Como o aposto é um termo acessório, se você retirar a Raquel, não há alteração de sentido. Minha irmã ficou internada no hospital. Então, a Raquel é um termo acessório que traz aí uma explicação referente aí à minha irmã. Portanto, a Raquel exerce a função de aposto. 2. Na fala, a entonação pode tornar o sentido dos enunciados mais precisos. Na linguagem escrita, entretanto, isso não é possível. Nesse caso, a pontuação pode ajudar na captação do sentido pretendido pelo locutor. Compare. Meu filho come toda a comida. Meu filho come toda a comida. A. Na primeira frase, meu filho come toda a comida. Quem é o locutor e o interlocutor? O locutor é o pai ou a mãe e o interlocutor é o filho. Qual é a função sintática do termo meu filho? Meu filho come toda a comida. Meu filho aí exerce a função sintática de vocativo, uma invocação, um chamamento, um apelo, porque o vocativo ele tem essa função de interpelação ao interlocutor. Em que modo está a forma verbal? Come. A forma verbal está no modo imperativo, que o modo imperativo ele também tem essa função de pedir, de dar ordem, no contexto ao qual ele esteja inserido. Releia a segunda frase. Meu filho come toda a comida. B. Na segunda frase, quem é o locutor e o interlocutor? O locutor é a mãe ou o pai. O interlocutor pode ser qualquer pessoa, que não o filho. Qual é a função sintática do termo meu filho? Meu filho aí exerce a função sintática de sujeito. Meu filho come toda a comida. Come toda a comida
predicado, e meu filho, sujeito. Então, o sujeito é o termo da oração que realiza, né, a ação. Aí nós temos o sujeito simples. Em que modo está a forma verbal come? A forma verbal come aí está no modo indicativo. Em síntese, o que é o aposto? O aposto sempre está associado ao nome ou a um pronome, ou a um termo que seja equivalente a estes. Tem a função de explicar, de esclarecer, de identificar ou apreciar esse termo. Ele retoma um termo de oração com o intuito de explicá-lo. Pode se referir a substantivos, termos nominais ou a uma oração inteira. O aposto é um termo acessório, ele não é obrigatório na oração, mas é um termo que tem essa função, né, de esclarecer, explicar, identificar ou apreciar esse termo ao qual ele se refere. Exemplos: Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será a sede das Olimpíadas. A cidade maravilhosa exerce aí a função de aposto. A vida humana se compõe de muitas coisas: amor, trabalho e ação. Amor, trabalho e ação exerce a função aí de aposto, e o tipo de aposto é o aposto enumerativo. João, um bom nadador, chegou em primeiro lugar. Então, bom nadador exerce a função de aposto. Vocativo. A função do vocativo é basicamente ser um termo independente que chama por alguém, seja para invocar, chamar, recorrer, alertar, pedir ou interpelar um ouvinte real ou imaginário. Exemplos: Laura, fecha a porta. Então, Laura exerce a função de vocativo. Filho, não se esqueça de me ligar. Então, filho exerce a função de vocativo. Não coma tão depressa, menina. Então, menina exerce a função de vocativo. Crianças, vamos entrar. Então, crianças exerce a função de vocativo. Na aula de hoje, foi feita a correção dos exercícios da gramática. Atividade: livro de interpretação de textos, página 49 a 53. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, continuem estudando. Assistam às aulas, façam as tarefas, persistam, perseverem no aprendizado. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.